paz do Senhor, crianças. Hoje estamos aqui mais um domingo para juntos estudarmos a lição de número 4 da sala juniores. Sala essa composta por alunos na idade de 9 e 10 anos, na Assembleia de Deus em Itapuã, ADNV. Bem, hoje nós vamos estar estudando sobre a lição, uma lição muito importante para nossas vidas. Por quê? Porque fala de um personagem bíblico, que faz parte da família de Abraão. Vocês já estudaram sobre Abraão, sobre Isaac, e hoje vocês estudarão sobre Jacó, cujo título da nossa lição de hoje fala Jacó, o homem que teve um encontro com Deus, né, crianças? E vocês, já tiveram um encontro com Deus? É muito importante nós analisarmos sobre esse tema, que nós sempre devemos, ter comunhão com Deus. O nosso versículo memorizando de hoje fala: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E se encontra em 1 João capítulo 3, versículo 2. Como eu já disse, o título da lição é Jacó, um homem que teve um encontro com Deus. E esse encontro foi muito importante na vida de Jacó. E vocês sabem quem foi Jacó na Bíblia? Pois é, Jacó, ele foi filho de Isaac e neto de Abraão, filho de Isaac com Rebeca. Vocês se lembram que Deus havia feito uma promessa muito grande, muito importante na vida de Abraão? Pois é, e aquela promessa que Deus fez a Abraão se cumpriu na vida de Isaac. Mas não foi logo. Por quê? Porque Isaac também demorou em ter filhos. Isaac já casou aos 40 anos de idade e ele sempre orava a Deus pedindo que a promessa que o Senhor fez a seu pai Abraão se cumprisse na vida dele. E foi anos e anos orando para que o Senhor desse filho a ele e a Rebeca. E vocês sabem quantos anos que eles oraram para poder essa promessa se cumprir, crianças? 20 anos. Quando Isaac e Rebeca conseguiram ter filhos, o Isaac já estava com 60 anos, isso mesmo. E oraram e aguardaram e acreditaram na promessa que Deus tinha na vida deles, E um dia, Rebeca, esposa de Isaac, estava orando, E ela recebeu uma promessa do Senhor de que ela teria filhos. E não foi a sua surpresa que o Senhor deu não só um filho, mas 2 filhos para Rebeca. 2 filhos, crianças. Um que se chamou Esaú e outro que se chamou Jacó. E nasceram 2 crianças muito lindas. Olha a felicidade de Rebeca quando recebeu aqueles 2 bebês. Um era mais ruivo e o outro era mais moreninho. O ruivo sempre foi muito peludo, que era o Esaú, e o outro Jacó. Mas, crianças,
um fato muito importante também durante a gravidez de Rebeca. Por quê? Porque quando Rebeca estava grávida, ela sentia que os bebês se movimentavam muito dentro do seu ventre. E sabe por quê? Ela perguntou ao Senhor: Senhor, por que essas crianças se mexem tanto? Aquelas crianças já estavam dentro do seu ventre ali se disputando uma contra a outra. E foi quando o Senhor falou com Rebeca, através do livro de Gênesis, capítulo 24 e capítulo 25, versículos 24, 25 e 26, que diz assim: E cumprindo seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo e todo com uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado no seu calcanhar. Por isso chamaram de Jacó. E Isaque, da idade de 60 anos, quando os gerou. Então, crianças, vocês já viram que a disputa entre Esaú e Jacó já foi dentro do ventre da mãe. Por quê? Porque Jacó estava querendo sair primeiro, mas saiu primeiro o Esaú, que era o primogênito. Primogênito é aquele filho que nasce primeiro. E quando é caso de gêmeos, né, nós sabemos que sempre há questão de segundos, de minuto de diferença. Mas o Jacó ficou ali lutando, tentando sair primeiro, mas não conseguiu. Ele era o segundo, né? Então, o Jacó, por esse motivo de ter nascido agarrado no calcanhar do seu irmão, ele recebeu o nome de Jacó porque significa enganador. Era como se ele queria já passar na frente do irmão dele. Então, o nome de Jacó significava enganador. E esse nome, lá na frente, nós vamos ver por que esse nome foi dado a Jacó, além de ser porque ele tentou nascer primeiro do que o seu irmão. Então, aquelas crianças nasceram, o Isaque, né, já estava com uma certa idade, já foi perdendo a visão. O Esaú, que era o filho, né, o primogênito, ou vamos dizer, o mais velho, ele gostava muito de caçar, de ficar mexendo no arado, né, com as plantações, e o Jacó já era um filho mais caseiro. Ele gostava de ficar em casa, ajudando a mãe nas tarefas do lar, ali, né, cuidando ali das coisas da casa. E como toda família, há sempre um filho preferido pela mãe e um filho preferido pelo pai. E o Isaque, ele era muito mais chegado a seu filho Esaú, porque ele admirava a caça. Esaú era muito empenhado em caçar. E já a Rebeca gostava mais do Jacó, porque Jacó ajudava sua mãe em casa, né? E os tempos foram se passando, o Isaque sabia que já estava de idade, e todo pai, quando ia ficando de idade, quando ia chegando, né, próximo da sua morte, ele precisava de dar uma bênção ao seu filho primogênito. Então, o Esaú, como gostava de caçar, um certo dia ele saiu para caçar e demorou muito, voltou cansado, com muita fome. E estava
Jacó ali em casa, né, gostava de cozinhar, e estava ali preparando, né, um guisado com lentilhas, e o Jacó fazia isso muito bem. Esaú chegou cansado e morto de fome. Já não aguentava mais, ele não esperava nem ter tempo de cozinhar. Então ele chegou e falou com seu irmão: me dá um pouco da sua comida? E Jacó, que era muito esperto, né? Por isso já tinha um nome de enganador, ele aproveitou daquela oportunidade, crianças, e falou com seu irmão assim: olha, eu até te dou o meu guisado, mas você vai fazer uma promessa para mim. Aí Esaú olhou para ele e falou: o que você quer? Ele falou: eu quero a sua primogenitura, a bênção da sua primogenitura. Aí Esaú não pensou duas vezes, ele não valorizou aquela bênção que o pai tinha para dar para ele. Falou: me dá essa comida aí que eu preciso comer, senão vou até morrer. Se eu não comer agora, eu vou morrer, para que eu quero essa bênção? E comeu, crianças, olha bem. E Esaú ali se fartou daquela comida e comeu. E o Jacó falou assim: eu quero que você me prometa que essa bênção será minha. E o Esaú falou: não, pode ficar com a bênção para você. E Jacó guardou aquilo ali para ele. Crianças, o tempo foi passando e um dia o Isaac chamou Esaú: Esaú, meu filho, vá caçar e traga para mim um prato bem delicioso que eu quero te entregar a sua bênção da primogenitura. Crianças, Rebeca, que era a mãe deles, ouviu, correu, chamou a Jacó e falou: vai depressa, pega um animal, traga que eu vou cozinhar e vou fazer do jeito que o seu pai gosta. E vou, porque é hoje que ele vai dar a bênção para Esaú. E já que Esaú prometeu que seria sua, então você que vai receber a bênção no lugar de Esaú. Aí Jacó ainda falou: mas ele não vai perceber que sou eu, porque o Isaac é peludo e eu não sou. Aí a mãe dele, né, muito esperta também, crianças, falou: não, você vai pegar uma roupa do seu irmão, uma das melhores roupas que tenha o cheiro dele, vai vestir e nós vamos amarrar nos seus braços pelo dos animais que você vai matar para fazer a comida, e seu pai não vai perceber. Se ele passar a mão nos seus braços, ele vai achar que é seu irmão Esaú. Se ele te cheirar, ele vai sentir o cheiro da roupa de Esaú. E foi assim que Jacó e Rebeca enganaram a Isaac. Foram lá preparar aquele alimento e trouxeram. Veio então o Jacó até o Isaac: aqui, meu pai, o alimento que o senhor pediu. Aí Isaac ainda duvidou, falou: mas eu estou sentindo que não parece ser meu filho Esaú, a voz é do Jacó, é o Esaú mesmo? Aí Jacó: sim, meu pai, sou eu. E levou aquela comida para ele, e o Isaac estava tão desconfiado que falou: meu filho, chega perto de mim que eu quero te dar um beijo, porque ele queria sentir o cheiro de Esaú. E ele sentiu por causa da roupa. Passou a mão nos braços de Jacó e viu aqueles pelos, né? Ele estava vendo mal, mas viu aquele pelo e falou: não, realmente é meu filho Esaú, apesar da voz parecer com a de Jacó. E ali ele comeu, e logo após ele
anunciou a bênção que ele tinha para dar para o Esaú, achando, né, que fosse seu filho Esaú. Então, em Gênesis capítulo 27, no versículo 28 e 29, fala o seguinte: assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se curvem a ti. Se o Senhor teu Deus, irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti, malditos sejam os que te amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoarem. Pronto, crianças. Ali, Abraão entregou a Jacó a bênção que era de Esaú. E Jacó saiu dali, né? Foi para longe, e depois de muito tempo chegou o Esaú com a caça, né, feita. Aqui, meu pai, eu trouxe para o senhor. Mas aí Isaac falou: mas você não já trouxe, eu não já comi? Naquele momento, Esaú ficou furioso. Não foi eu, então foi Jacó. Aí, o senhor não tem, pai, uma bênção para mim? Aí ele falou assim: meu filho, você vai servir a Jacó, porque a bênção que eu dei foi para Jacó. Aí, a partir daquele momento, Esaú se tomou de um ódio, crianças, tão grande que ele falou que iria matar a Jacó. Rebeca correu e falou: meu filho, você vai embora, vai para a casa do seu tio Labão, né, que morava bem longe dali. E Jacó foi, se despediu do pai e fugiu, crianças, fugiu, né, para um local muito longe. Olha bem, o coração de Jacó estava assim, ó, devido ao engano, devido ao pecado, crianças. Olha como ficou. Vocês acham correto enganar pai, enganar mãe, enganar as pessoas? Não é certo. O plano que Deus tinha na vida de Jacó era de bênção, mas não precisava haver mentira, haver engano, né? O enganador, crianças, mais tarde pagaria caro por aquele engano, né? Quando ele foi embora para a casa do seu tio Labão, lá na frente, ele também seria enganado. Então, a partir daquele momento, o Jacó passou a ser um filho como se fosse fugitivo do seu irmão, né? E o que ele plantou, ele colheu, porque às vezes, quando nós erramos, nós não pagamos no mesmo momento, mas é lá na frente que nós vamos colher aquilo que nós plantamos, crianças. Ele caminhou pelo deserto e já estava cansado e resolveu descansar à noite, né? Ele só estava ali sozinho, ele pegou, deitou sobre uma pedra, fez a pedra de travesseiro, crianças, e começou a dormir. Jacó começou a dormir e ali ele teve um sonho, crianças, maravilhoso. Olha bem, o que aconteceu? Jacó começou a dormir e o que apareceu para ele? Apareceu uma linda escada, uma escada que chegava, crianças, até o céu. E o que vocês estão vendo nessa escada? Isso mesmo, anjos que subiam e desciam aquela
aquela escada? Eram anjos do Senhor. E quem estava lá em cima era o próprio Deus, crianças. Mas será por quê que Deus iria aparecer para Jacó através de um sonho? Porque Deus queria falar com Jacó, né? Porque Jacó, apesar de todos os seus erros, ele era um filho escolhido de Deus. E Deus tinha muitas bênçãos para dar na vida dele. Ele errou, mas ele iria ter uma experiência muito grande com o Senhor a partir daquele momento. Então, nós vamos ver que Jacó, ele via aquela escada maravilhosa, onde os anjos subiam, desciam, e Deus falava com ele. E nós vamos ver o que Deus falou com Jacó no livro de Gênesis, capítulo 28, versículos 13, 14 e 15. E o Senhor apareceu ali e falou com Jacó. E eis que o Senhor estava em cima da escada, né? Da escada que vocês estão vendo, e disse: Eu sou o Senhor teu Deus, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, olha bem, ele estava contemplando Jacó. Em que está deitado, te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. Em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei tornar a essa terra, porque não te deixarei até que ele haja feito o que te tenho dito. Crianças, que bênção, que maravilha. Olha que promessa maravilhosa que Deus fez a Jacó. Então, a partir daquele momento, aí Jacó acordou e falou: o Senhor Deus apareceu e falou comigo. Vou chamar essa terra que ele falou que vai me dar, eu vou chamar de Betel. Betel, crianças, vocês sabem o que significa? Betel significa casa de Deus. E ele pegou aquela pedra que ele estava deitado e edificou nela um altar, deixou ali para marcar aquele lugar como casa de Deus, crianças. Isso mesmo. Então, nós podemos observar que a partir daquele momento, a vida de Jacó seria diferente. Por quê? Porque ele teve uma experiência com Deus. E quando Deus, nos faz passar por uma experiência com ele, nunca mais nós somos da mesma forma, Às vezes, quando temos o nosso coração sujo, com pecado, nós precisamos de quê? De arrependimento, crianças, Porque todos nós somos falhos, mas nós precisamos nos arrepender quando nós mentimos, quando nós enganamos, nossos pais, nossa mãe, nossos professores, Muitas vezes deixamos de fazer uma tarefa de casa, Falamos com a mamãe que nós fizemos e acabamos não fazendo, ficando ali naqueles joguinhos no celular, assistindo televisão, e não lemos a Bíblia, falamos que lemos e não lemos, falamos que fizemos a lição da escola dominical e não fizemos. Assim é ser enganador como Jacó. Às vezes são poucas coisas, mas é o que faz o engano. Então, crianças, olha bem,
Toda vez que vocês fizerem algo que desobedecerem a Deus, desobedecer aos seus pais, seus professores, seus avós, ou seja, a qualquer pessoa, qualquer coisa que entristeça o coração de Deus, peça perdão ao Senhor, porque para lá na frente vocês não pagaram preço alto por aquele erro lá atrás, porque para Deus não existe tamanho de pecado, né? Todos os pecados são iguais perante o Senhor. Se você pega uma coisa que não é sua, um lápis do seu colega que esqueceu, uma borracha, ou se você pega dinheiro da sua mãe escondido, é a mesma coisa. Pecado é pecado, né? E Jacó pagou caro por causa de ser enganador. E mais lá na frente, ele teve que trabalhar dobrado para o seu sogro, para poder obter um casamento abençoado que ele queria, né? E a história de Jacó é muito grande e hoje nós não temos como contar essa história toda. Mas o mais importante é vocês saberem que Deus, ele sempre tem um melhor para nós, desde que nós nascemos. Quando nós estávamos ainda no ventre da nossa mãe, ele já tinha um propósito na nossa vida. Então nós devemos, crianças, andar conforme a vontade do Senhor e sempre obedecer a sua palavra, porque quando obedecemos a palavra do Senhor, nós só teremos bênçãos na nossa vida, porque Deus não tem nada de ruim para nos dar. Ele quer o melhor para nós, mas nós temos que fazer a nossa parte, que é obedecer. Que Deus fique conosco, que tenhamos uma semana abençoada e até o próximo domingo.